Fala tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Notícia excelente nessa segunda-feira, Luiz Ubeldia pode pedir demissão do São Paulo, ou até mesmo a diretoria chegar a um acordo e demitir o treinador do São Paulo. Já vem analisando nomes aí, o nome mais forte que o São Paulo está de olho é Hernan Crespo, velho conhecido nosso aí, já foi treinador campeão paulista com o nosso tricolor, pode estar chegando novamente para treinar esse elenco São Paulino. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Fica comigo até o final, já deixa seu like, também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos para as notícias. Falar sobre o São Paulo Futebol Clube e eu vou falar com meu amigo Léo Lepre, nosso repórter gatíssimo. Léo Lepre, o Zubeldia rodou mesmo, é isso, meu querido? Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a saída foi definida na manhã de hoje, mas poderia ter acontecido antes. O técnico argentino colocou o cargo à disposição depois da derrota contra o Vasco na quinta-feira. Lembrando que o São Paulo vem de 3 derrotas consecutivas e está numa zona perigosa no Campeonato Brasileiro. O Zubeldia entendia que já não tinha mais de onde extrair desse elenco do São Paulo. Ele acha que já deu ao máximo tudo o que ele podia, tanto ele quanto a comissão técnica, e já tinha oferecido deixar o cargo à disposição depois dessa derrota contra o Vasco. Ele foi convencido pela própria diretoria, ainda no Morumbi, a tomar mais uns dias, um tempo para pensar, aproveitando essas férias por conta da Copa do Mundo de Clubes. Então, ele foi até a Argentina, ele está lá, inclusive, conversou com os familiares, se reuniu novamente com sua comissão técnica e decidiu, então, que o ciclo dele no São Paulo estava encerrado. Houve uma reunião hoje pela manhã, isso foi manifestado novamente e o que a diretoria do São Paulo procura é uma saída amigável para não ter que pagar o valor da multa Zubeldia, ali por volta dos 3 milhões de reais. Para antecipar, a diretoria já conversa com o plano A, que é o retorno de Hernan Crespo, outro técnico argentino que foi campeão paulista com o São Paulo em 2021 e deve ter novidades ainda no decorrer da tarde dessa segunda-feira. Crespo está bem perto de ser anunciado o novo comandante do São Paulo, Fred. E que o São Paulo oficializou a saída do técnico Luiz Ubeldia. A informação pede passagem, o Edu Afonso chega aqui no nosso telão ao vivo. Edu, oficial agora, o Luiz Ubeldia, então, não comanda mais o tricolor paulista. É isso, Mari, tudo bem com você? Bom dia aos comentaristas e ao fã de esportes, né? Uma notícia que já foi desenvolvida ontem por uma definição do próprio treinador, né? Após aquela derrota contra o Vasco, ele colocou o cargo à disposição. O São Paulo disse que não queria a sua saída, usou alguns argumentos, né? Bom relacionamento com o grupo, fato do treinador receber após o Mundial de Clubes reforços do departamento médico e reforços que deverão ser contratados. Não seria justo ele ter roído o osso com tantos desfalques e agora outro pegar esta situação mais tranquila, digamos assim. Ele ter classificado bem a equipe em 2 Copas, o que pesava muito contra era, claro, a situação no Campeonato Brasileiro e a falta de futebol em muitos jogos, que desagradava a torcida. A questão financeira também era algo marcante, porque o São Paulo teria, se o demitisse, que pagar 3 milhões de reais de multa. Bem, o Zubeldia, que deixou o cargo à disposição no vestiário após a derrota quinta-feira, viajou para a Argentina e aí, depois de conversar com aquelas pessoas da sua confiança, familiares, membros da comissão técnica, o empresário, enfim, chegou ao consenso que não conseguiria extrair mais nada desse grupo do São Paulo, avisou a diretoria ontem. Hoje foi feita agora pela manhã uma videoconferência entre o Zubeldia e a direção de futebol do clube e há 5, 6 minutos o São Paulo oficializou a sua saída de forma definitiva. 83 jogos oficiais, 2 amistosos, em 11 deles o Zubeldia foi substituído por auxiliares porque estava suspenso, teve um aproveitamento de 55%. E o Zubeldia, que gostava de passar por aqui, Mari, sair a pé, ele mora aqui do lado num conjunto residencial quase à frente do CT, só virá mais uma vez para se despedir do grupo após o início dos trabalhos dia 26 e para pegar as suas coisas aqui no CT. E o São Paulo já tem um nome que é um velho conhecido da torcida, Hernan Crespo, outro argentino, que assumiu a equipe durante a pandemia, não teve nenhuma partida com público das que disputou, ganhou um título paulista contra o Palmeiras de Abel Ferreira, aliás, quebrou uma sequência de 11 anos que o São Paulo não vencia um campeonato e que teve um aproveitamento de 57,23% em 53 jogos com 24 vitórias. O argentino estava no Brasil a semana passada assistindo o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai na Arena Neoquímica,
já foi contactado, sempre demonstrou uma grande vontade de voltar ao São Paulo e isso deve acontecer nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias, a oficialização de Hernan Crespo como treinador tricolor. Mari e companheiros. Bom, obrigada, viu, Edu, pelas atualizações aqui. Então, o Edu trazendo pra gente que tentaram fazer da forma mais amigável possível, conversaram com o Zubeldia. Eu lembro de você, senhor Jailson Vilas Boas, um dia ali no outro set, no set 3 ali, na P7, que é a posição da luz, você olhando pra câmera e falando, eu tenho a sensação de que o Luiz Zubeldia não termina o ano como treinador do São Paulo. Ele até reverteu em um certo momento esse cenário, ali com a Libertadores, mas nunca parecia uma coisa estável, que é difícil no futebol brasileiro. Mas parecia aquela sensação de, assim, precisa de uma faísca pro negócio explodir, né? E essa faísca aí de vez foi o 0-3, 3-0 em casa, ali contra o Vasco. 3-1, né? Teve o gol no finalzinho 3-1 do Rian. É porque a gente nem lembra, né? Desculpa, porque a gente nem lembra, realmente teve o gol do Rian, mas é porque o jogo foi um atropelo danado do Vasco em cima do São Paulo. Assim, eu entendo os dois lados, Mari. Eu entendo o lado da diretoria de tentar continuar com o trabalho dele, porque realmente roeu o osso ali, tentando com lesão em cima de lesão. Essa semana até os torcedores do São Paulo mandaram mensagem, falaram, não tem trabalho, não tá caminhando nada, que não sei o que. Falando, gente, o cara, toda vez que ele estabelece um plano de jogo, ou alguém se machuca. Eu lembro ano passado com o Alisson, se machucou lá. Machucou a perna, teve uma lesão séria. Agora o Pablo Maia não conseguiu mais voltar. E não é reserva, né? Não tem reserva. Sempre a molecada. Lucas, sempre a molecada. Grande. E sempre a molecada. Ele tentando pegar a molecada ali para conseguir fazer alguma coisa. Mas enfim, aí teve a questão do Pablo Maia, que também não voltou tão bem assim. Aí o quarteto, ele começa o ano tentando montar o time para que esse quarteto funcionasse. Não rolou. E depois ele vai tentando ajustar. E Ferreirinha chama atenção pelo lado esquerdo. Enfim, algumas coisas que o Zubeldia ele tentou ali fazer, não deu certo, também teve desgaste. E ali, aquela questão que você estava lembrando da nossa querida P7, é que a sensação é que a torcida nunca comprou tanto assim o trabalho do Zubeldia. As atuações não agradavam. Então, para mim, era essa realmente a sensação de que ele não conseguiria terminar o ano como treinador. Pelo menos se confirma de forma assim, amigável. Sim. Não tem nenhum tipo de... O São Paulo também não vai mandar o cara embora, porque roeu o osso mesmo e agora teria ali os nomes de volta, né? Se funcionasse ali o departamento médico. Mas... E ele também se desgasta emocionalmente, conversando com a família. Então, pelo menos, sai ali de forma amigável. Sai no 0-0 e vambora, cada um segue sua vida. E eu acho mais sintomático, assim, Breiler, quando também parte do treinador enxergar que ele não consegue extrair mais nada de diferente. Porque uma coisa é o time que... O clube que toma essa decisão vendo que eu tô muito pressionado, tô desse jeito, etc. Quando o treinador perde isso, realmente a coisa foi destruída, né? E de um treinador que sente que a diretoria já não tinha muita convicção no trabalho, estava muito pressionada por segurar e por bancar o Zubeldia nessa pressão toda. Zubeldia sai invicto na Libertadores, não perdeu um jogo e isso, o desempenho nas Copas acabava segurando, deu esse estofo para ele. Mas foi uma temporada muito complicada do São Paulo, pouco desempenho, muitos problemas físicos, baixas de jogadores importantes, e ele sofreu com isso e o técnico sempre acaba pagando a conta. Para mim, a volta do Crespo será uma reparação de um erro do São Paulo. Na minha visão, ele não merecia ter sido demitido em 2021, porque o Crespo... O planejamento de São Paulo em 2021 era ganhar o Paulista de qualquer maneira. Parecia que tinha estourado todo mundo no primeiro semestre, né? Total. E isso foi bancado pela diretoria na época. A diretoria do Casares queria um título ali. A diretoria banca. Esse que é o problema. Então, a diretoria queria um título de qualquer jeito e o Crespo entregou no Brasileiro. O time começou a sofrer numa temporada ainda de pandemia severa. O São Paulo tinha baixas físicas e também perdia jogadores que testavam positivo para Covid. Então, isso não foi colocado na balança na hora de demitir o Crespo. E agora ele volta, mas é também um atestado de como a diretoria do São Paulo tem dificuldade de medir de fato o que é um bom trabalho. Porque o Zubeldia, por exemplo, a diretoria fez essa reflexão interna, olha, tem coisas aqui no trabalho dele que está funcionando, ou não ajudamos o Zubeldia com o elenco, com os desafios para essa temporada. Na minha visão, o São Paulo montou um elenco para as Copas, não para pontos corridos, não para uma temporada longa e difícil como tem. O Crespo vai enfrentar esse desafio de novo. A diretoria dessa vez vai bancar, então esse círculo vicioso, né? Igual teve numa gestão
o São Paulo demite o Ceni, contrata o Dorival. Essa gestão repete a mesma coisa. Essa gestão demitiu o Crespo, agora volta o Crespo. Então, há muito pouca convicção num projeto de futebol. E eu vejo que o Crespo é um técnico experiente. Até me espantava que nessa passagem dele pelo Oriente Médio, no futebol brasileiro, ele foi pouco ventilado. Porque é um cara que, na minha visão, fez um bom trabalho no cenário difícil no São Paulo. E a volta dele, para mim, é essa reparação do erro, mas, ao mesmo tempo, a diretoria reconhecendo a sua incapacidade em medir um bom trabalho. Ótimo dia para você que acompanha o Arquibancada Tricolor. Rapaz, o que aconteceu nas últimas horas? Uma inversão grande aí nas notícias do São Paulo Futebol Clube e uma incerteza/certeza de não continuidade do técnico Luiz Francisco Zubeldia, que deve deixar o São Paulo ainda neste começo de semana, ainda hoje, na segunda-feira. E aí eu vou explicar para vocês o passo a passo dessa história, porque muita coisa mudou nas últimas horas. Antes de tudo, vocês estão vendo que eu estou em outro ambiente aqui, já estou nos estúdios de um outro CNPJ meu, né? Mas a gente vai tentar contar para vocês de forma bastante resumida os próximos passos e o que deve acontecer nas próximas horas. Vocês estiveram acompanhando aqui as nossas informações, que Zubeldia não seria demitido pela direção do São Paulo. Já era algo determinado após o jogo contra o Vasco, muita pressão interna e externa, mas era algo bancado. Zubeldia, então, ficaria no cargo a depender da direção do São Paulo. E aí tem dois lados nisso, pra gente trazer para vocês. Primeiro, a convicção, assim, já não era tão convicção, mas o São Paulo entendia que naquele momento não teria dinheiro para pagar a multa de 3 milhões de reais, e também havia esse entendimento de que as ausências do time interferiam bastante nesse resultado. Então eles tinham um entendimento interno de que o Zubeldia ele seria um nome que seria alavancado para o próximo semestre com as voltas de Lucas, Oscar, Caleri e tantos outros aí que a gente pode mencionar. Mas as coisas mudam a partir do ponto que parte do Zubeldia a saída. E aí o Hernan trouxe a informação ontem, que a gente pode também aprofundar, de que ele já pediu demissão em outras ocasiões quando ele tinha muita pressão, por exemplo, após o Campeonato Paulista. Então, é algo que já era pensado. Nessa manhã, o Zubeldia deve oficializar o seu pedido de saída do São Paulo, que será acatado pela direção. Até esse pedido, ele já foi sinalizado pelo técnico após o jogo contra o Vasco. Ele saiu muito baqueado, acho que é só ver a própria entrevista coletiva que ele está bastante baqueado, ele está bastante triste com a situação, e ainda naquela noite ele já tinha deixado o cargo à disposição. Eles saíram de férias, e aí isso é algo que era já previsto, já estava na lei, não é que as férias vieram pelo resultado ou não, mas voltam apenas dia 26, mas havia aquele sentimento na direção de que amanhã é um novo dia, Então era um papo de que o Zubeldia de fato estava de cabeça quente, pediu aí então as contas, entre aspas, deixou o cargo à disposição, mas que amanhã seria um novo dia e que o São Paulo conseguiria reverter essa situação. A carta da torcida organizada e independente, ela chega em todo mundo, a gente sabe muito bem. E a carta falando que a torcida estava contra, já que não teria base para segurar esse trabalho, também tem o seu peso nessa história. Então, nas últimas horas, ganhou força a saída por parte do próprio técnico. Ainda vai rolar este papo, mas tem todo mundo internamente a certeza de que hoje o Zubeldia pede para sair, e isso interfere na multa rescisória que a gente havia mencionado. Então, o São Paulo não vai mandar embora, mas caso ele peça para sair, aí vão costurar um novo acordo que ou não pagam essa multa de, 3 milhões, ou pagam, mas pagam 1 milhão, valor parcelado, conseguem fazer esse acordo amigável com o Zubeldia, é o que deve acontecer hoje, Então a gente aguarda maiores informações, mas ainda hoje o São Paulo deve oficializar a saída do técnico argentino. A gente vai comentar muito nas lives aqui do AT, mas eu já adianto que eu acho um ato de bastante hombridade ele pedir o boneco, ele entende que não pode mais entregar nada. Tem muito cara que senta no contrato, que espera a direção tomar uma atitude para ganhar a multa. Acho que ele lê nessa situação, ele entender que a permanência dele vai ser ruim para ele, para a sequência da carreira e também para os jogadores. Acho que é um ato de bastante hombridade e eu não tenho nenhum motivo, sabe muito bem os porquês, de ter uma admiração pelo lado pessoal do Zubeldia por tudo que aconteceu
claro, nesse ciclo dele, né, enquanto técnico do São Paulo, mas eu acho essa uma atitude bastante bacana, mas a gente vai comentar durante as lives aqui no Arquibancada Tricolor. O fato é que hoje deve encerrar o ciclo Zubeldia e São Paulo Futebol Clube. E aí, para a gente pontuar então os próximos passos, a primeira opção do São Paulo é Hernan Crespo, velho conhecido, campeão paulista em 2021, que está livre no mercado após a sua passagem pelo futebol das Arábias, né? E aí, vale a gente mencionar também, porque a forma que ele saiu do São Paulo não foi tão bacana. Ele saiu bastante chateado por uma série de situações, mas a gente sabe, futebol, eu aprendo cada dia mais, né, que o ego muitas vezes ele vem abaixo do dinheiro, né? Então ele vem abaixo dessa exposição. E eu não acho que o Crespo ele seja um cara ressentido a ponto de não aceitar esse novo desafio, caso ele seja convocado mais uma vez para ser técnico do São Paulo, por óbvio, tendo uma oferta financeira boa para ele, para a sua comissão. Mas é o primeiro alvo que o São Paulo deve fazer contato ainda nessa tarde, devem contatar o Crespo para tentar ser o novo técnico, e aí, não dando certo, eles têm outras opções que a gente vai tentar destrinchar para vocês por aqui. Mas Crespo é o alvo A, é o alvo número 1 do São Paulo para essa sequência da temporada na comissão técnica. Hernan Crespo, portanto, pode ser o novo técnico do São Paulo. A gente vai trazer para vocês. Vale lembrar que a comissão inteira do Zubeldia ganhava 1 milhão por mês. É um salário considerado baixo nos moldes futebol brasileiro hoje. Então o Crespo, digamos que ele peça 2 milhões por mês, peça salário acima, vai ser algo ponderado pelo São Paulo, mas neste momento, pelo que eu conversei com pessoas importantes também, eles querem fazer esse esforço financeiro para trazer um técnico para segurar a temporada. Não vai vir, obviamente, Jorge Jesus, nomes que ganham 3, 4 milhões por mês, mas um nome que, enfim, ganhe 1,5, 2, eles podem forçar um pouco, esticar um pouco mais a corda para fazer essa contratação. É o desejo, pelo menos, da gestão do São Paulo neste momento. A gente aguarda essa segunda-feira maiores informações para vocês aqui também no Arquibancada Tricolor. Gente chegando, Arnaldo Ribeiro, e é no São Paulo Futebol Clube. Contratou quem? Ao que parece, Zubeldia vai mesmo dar linha na pipa, como dizem, sair. E quem deve chegar, Arnaldo? Quais as informações? Flávio Costa. Vamos lá, para contar rapidamente. Mas eu sou o ar da terra. Não, essa é boa, Conta aí, Arnaldo. Rapidamente. Né? Após o jogo de quinta-feira, aquele desastre contra o Vasco. Por que desastre? O Vasco é o Vasco. Sim. Mas a atuação do São Paulo foi um desastre. E uma atuação do time que deixou o técnico até pela primeira vez baqueado. Literalmente, dava para ver na beira do campo da coletiva. Ele pediu demissão, ofereceu o cargo. Pediu demissão? E a questão, isso vem desde quinta-feira. Nós estamos na segunda, né? Sim. Só que as coisas no São Paulo, com essa direção, acontecem dessa forma. Entre quatro paredes. O Zubeldia, de certa forma, ele, com essa atitude, ele facilitou um pouco resolveu o problema. A tarefa. Por quê? A direção do São Paulo, primeiro, não tem envergadura moral para demiti-lo. Segundo, não tem dinheiro para demiti-lo. Terceiro, tem poucas opções para substituí-lo. E de lá para cá, essa situação toda, hoje, depois, passado o final de semana, conversas para lá, conversas para cá, a grande probabilidade é que o Hernan Crespo volte a dirigir o São Paulo. Que é um belo técnico. Onde está o Crespo? Ele está sem clube, né? Ele está disponível. O último trabalho dele foi no Catar, ele saiu o ano passado, ganhou a Champions Asiática, ele talvez estivesse aí no Mundial, aí, entendeu? Entendeu? Mas, vamos lá, para contratar, trazer de volta o Crespo, primeiro, essa direção do São Paulo tem que resolver com o Crespo pendências. Por quê? Quando demitiu, é evidente, né? Quando demitiu, é evidente. O primeiro técnico dessa gestão foi o Crespo, no lugar do Diniz. Quanto tempo atrás o Crespo foi técnico? 2021 ele foi técnico. 4 anos atrás. O Crespo foi demitido por essa turma aí. Exato. Com o detalhe, né? Ele dirige o time até o início do retorno da torcida aos campos pós-pandemia. Ele não chegou a dirigir o São Paulo com
Morumbi torcida, lotado. né? E aí, quando demite o Crespo para trazer o Rogério Ceni, acerta o São Paulo o pagamento da multa do Crespo. E não paga. E paga as 2 primeiras parcelas. Depois a gente vê. Depois a gente vê. O caso foi até a FIFA. O empresário do Crespo foi a FIFA. Então, nomes no mercado não tinha. Eu acho que a tentativa com o Crespo, a possível volta do Crespo, é uma tentativa de reconectar a torcida. Pagar o atrasado e vamos ver o que acontece. Não, pagar o atrasado e reconectar a torcida. Porque, de fato, a torcida estava dividida com o Zubeldia, bastante divisão. E o Crespo saiu numa boa? Junto à torcida? Sim. Né? Professor Crespo. Mas também porque não tinha torcida, né? Diga não, era a volta não, mas das redes sociais, essa coisa de não, hoje em redes dia. sociais tinha muita gente descendo o pau então, nele. mas assim, ele né, tava Tirone, no São Paulo. tem uma ocasião simbólica. O primeiro jogo do Rogério Ceni com torcida, a torcida grita Crespo e não grita Rogério Ceni. Porque a torcida do São Paulo entendeu foi uma injustiça. O cara ganhou lá o Paulista em cima do Palmeiras do Abel, que era, né, tirou o time da fila à época. Então ele é pelo torcedor ele é bem quisto, né? Agora pelos jogadores não é que ele não seja bem quisto. O jogador, o elenco não mudou muito bastante. Tem poucos remanescentes, né? Tem o Luciano, tem o Luan, que aliás era titular do Crespo lá atrás. São poucos. Mas o que eu digo é o seguinte: o Zubeldia não está saindo pela falta de relação. Eu acho difícil um técnico do São Paulo ter a relação que o Zubeldia tem com os jogadores dele, né? Então, embora o Crespo seja um cara de fácil gostam dele, né? E é um outro tipo de postura. De argentino. É um argentino mais aristocrata, visceral. E o Crespo é uma gravata. Sim, estabelece distância. Não que o Crespo como jogador não fosse visceral, né? Ele era um jogador, mas como técnico ele é mais europeu do que a formação mais europeia do que a Argentina. A gente precisa ir para o intervalo, mas desculpa, Juca. Pode falar. Mas o Danilo tinha chamado. Fala, Danilo. É muito rápido, porque o Arnaldo falou agora do nome do Crespo e me chamou a atenção porque o Crespo estava terça-feira em São Paulo. Estava lá na Neoquímica para o jogo Brasil e Paraguai. E o Crespo estava em um dos camarotes. Eu achei estranho, eu falei, nossa, o que o Crespo está fazendo aqui, né? Bom, tá passeando, mas de repente já estava conversando com o pessoal de São Paulo. Então, Danilo, tem um outro detalhe. Ele foi convidado. Ele nessa vacância aí depois do Qatar, ele é representante de tal, ele foi convidado pela Inter de Milão. Isso aí, torcida. Após as notícias, falando um pouquinho sobre esse tema aí, o que aconteceu? Saiu na matéria do Alexandre Zanqueta no blog do São Paulo o seguinte, ó: São Paulo estuda nomes de treinadores e reunião nesta segunda-feira pode mudar os rumos no tricolor. São Paulo estuda nomes de treinadores e reunião nesta segunda pode mudar os rumos aí do nosso tricolor. Essa é o título da notícia. E o que acontece? Vou ler um pouquinho aqui sobre essa reportagem. Apesar de um primeiro momento garantir Luiz Zubeldia, a diretoria do São Paulo estudou nomes neste domingo e algumas ideias começaram a ganhar força no clube. Uma reunião foi agendada nesta segunda-feira e a possibilidade de rumos serem mudados no tricolor. A expectativa é de que o nome já esteja em estágio avançado, como é perfil dessa gestão, antes de definir a saída de quem comanda o clube. No dia 26/6, a possibilidade de termos um novo técnico no clube. Dia 26/6, porque é quando o time se reapresenta. Estão de férias, tá? Até dia 26. A difícil missão de acharem um nome consensual parece ter evoluído no clube para a reposição de Zubeldia. A torcida quer e clama pela mudança. Será que agora vai? O treinador aí está em evidência para chegar e comandar o São Paulo é Hernan Crespo, tá? A torcida vem pedindo esse treinador, vem solicitando aí nas redes sociais e a diretoria vem acompanhando. É um treinador que está livre no mercado, então não teria muitas dificuldades de firmar um contrato com o Hernan Crespo, tá? Outro nome que corre por fora é de Vojvoda, do Fortaleza, né? Parece que lá também não tá muito boas coisas, parece que ele vai ser demitido, ainda não foi, mas assim, tá próximo de ser demitido. Talvez valeria a pena aí a diretoria esperar para ver se o Vojvoda realmente vai ser demitido e contratá-lo, né? É um bom treinador, conhece o futebol brasileiro, né? Já está aqui há muito tempo, há quase 5 anos treinando o Fortaleza e com pouco recurso, né? Pouco dinheiro, sempre teve aí o Fortaleza disputando, competindo muito bem. O atual cenário do nosso São Paulo é esse, é pouco dinheiro, pouco recurso,
não tem grana para contratar grandes jogadores, grandes nomes. Então o treinador que chegar vai ter que ter uma habilidade para treinar o time, né, o elenco do jeito que tá e promover os jogadores da base, montar um esquema tático ali para se defender, ganhar de 1-0 e é 3 pontos. Não pode querer ir para cima com o elenco que tem. Mas acredito que o nome da vez vai ser sim Crespo. Hernan Crespo deve chegar, deve ser anunciado ainda essa semana. Hoje deve ser anunciada a demissão aí do técnico Luiz Ubeldia para a chegada de um novo treinador, para ter pelo menos uns dias aí de trabalho, de treinamento, até porque o elenco volta dia 26 de junho e o próximo jogo do São Paulo é só dia 13 de julho, então vai ter um tempinho aí, uma mini pré-temporada para ajustar o time e colocar a cara do novo treinador, beleza? Deixa seu comentário sobre essa notícia aí, o que você achou? Achou boa ou não? Estava na hora do Zubeldia sair do São Paulo? Né, ao meu ver, ele já não conseguia mais extrair nada desse time. Já tá, acho que o time todo também, todo o elenco, todos os jogadores já estão ali ao ponto de ter que ter essa mudança, tem que ter uma pessoa nova para chegar, para motivar outros jogadores que não estão tendo oportunidades. Aí o Crespo conhece bem alguns jogadores lá do elenco, então pode dar muito certo, certo? Deixa seu comentário. O vídeo de hoje era isso. Desejo a vocês uma boa segunda-feira, uma boa semana. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e já deixa seu like também. Fechou? Um abraço, até mais.